Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Todos acharam? Não está ali ainda? 2 Coríntios 3, 18. Glória a Deus. Vamos abrir aqui. O que diz a palavra do Senhor para nós nessa noite? Diz assim: todos nós, com o rosto desvendados, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vamos ver se a versão é a mesma, né? A versão é um pouco diferente ali. Como todos nós, com o rosto descoberto, desvendado é sem o véu, né? Descoberto sem o véu. Refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos todos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, é no nome santo e poderoso de Jesus que nós agora apresentamos, Senhor Deus, aqui a Tua igreja. Pai, a cada um dos irmãos e irmãs aqui presentes, Pai, para que o Senhor venha falar em nossos corações. Usa, Senhor Deus, o pregador aqui nessa noite. Traga a revelação sobre essa palavra. Pai querido, nós damos plena liberdade para o Espírito Santo falar. Venha, Senhor Deus, falar conosco, Pai. Nós queremos acrescentar a nossa fé nessa noite. Senhor, nós queremos sair daqui com a revelação dessa palavra. Venha falar conosco, Pai. Nós te ouvimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu falei, é interessante, mas a palavra de Deus vem numa sequência. E se você, por uma razão qualquer, viajou, não pôde estar aqui, estava trabalhando, mas se você ouviu a palavra durante a semana, você ouviu a mensagem de Deus para a igreja. E no último culto, a palavra do Senhor falou o seguinte, que na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus, seu Filho único. E também, na plenitude dos tempos, Deus enviou a mim e a você para uma missão nessa terra. Na plenitude do tempo, você aceitou Jesus. Na plenitude do tempo, você entendeu a palavra do Senhor, o chamado de Deus. Então, a Bíblia diz também que aquele que Deus chamou, Ele também capacitou. E aquele que Ele capacitou, Ele enviou. Então, hoje a palavra de Deus fala o seguinte, sobre sermos, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Essa é a palavra-chave para o entendimento da mensagem dessa noite. A palavra de hoje, nós vamos trabalhar com a transformação. Nós somos transformados de glória em glória. O que significa isso? O que Deus espera? Por que está falando transformado de glória em glória? É como Ele nos capacita. Deus tem um plano para nós. Como eu disse, na plenitude do tempo Ele nos chamou, e Ele nos capacita e nos envia. E esse capacitar, parte desse capacitar é Ele nos transformar. Porque Ele nos pega assim como pedras, diamantes brutos, né? E vai lapidando. Vai lapidando. Às vezes, você, éramos uma pedra feia, né? Que ninguém dava valor nenhum. Mas Deus enxergou ali uma joia fabulosa. Uma joia que nem a Ana Laura conhece, de milhões e milhões de dólares, né? A Ana Laura trabalhou com venda de joias, né, Ana? Joias muito raras. Eu e você somos joias raras do Senhor. Então, Deus nos capacita, Ele nos transforma. Assim como o ouro transforma uma pedra, uma pepita de ouro bruta, numa joia, né? Deus também nos capacita, nos transforma. E esse transformar, como é que acontece? Então, eu queria que vocês entendessem que essa transformação é uma necessidade que Deus tem no seu plano para conosco. Ele nos chama para que nós venhamos para Ele como nós somos. Mas Ele não aceita que você continue uma pedra bruta.
Deus já viu em cada um de nós um diamante, uma pedra brilhante, uma coisa linda. E Ele já vê dessa forma, nós ainda não somos. Mas essa transformação que Deus faz na nossa vida vai de glória em glória. Deus vai mudando a nossa vida de glória em glória. E eu já falei aqui, né, que a maior alegria do pastor é ver vidas transformadas. É ver pessoas assim que quando alguém conheceu, fala assim, eu não acredito, você é aquela pessoa que era assim, 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 né? Eu não acredito, só quem te viu e quem te vê. Você já viu essa frase? É coisa linda de Deus a gente ver vidas transformadas. E eu vejo aqui no nosso meio vidas sendo transformadas. E Deus não terminou a sua obra. Ele está transformando, Ele está trabalhando, né, como o Ourives trabalha, para preparar a sua pepita para aquele valor maior que Deus sonhou. E aí, eu queria dizer para você que até o dia que o Senhor nos chamar, até aquele dia, nós estaremos aqui com um propósito tremendo. Tem pessoas que falam assim, olha, eu só vejo, assim, eu não vejo a hora de estar na glória com o Senhor. Amém, eu também. Mas, o que nós temos que entender? Que nós somos importantes para Deus aqui nessa terra. Não é só esperar o dia que com a nossa salvação, que nós já alcançamos pela fé em Cristo, né? Estarmos com o Senhor na glória. Isso vai ser lindo demais. Mas até nós recebermos um corpo glorioso, um corpo perfeito, Deus nos ama com o corpo que nós temos, com as imperfeições que nós temos, mas com o seu chamado, com a sua preparação. Ele quer ver a sua joia bruta, que antes era uma pedra feia, transformando numa pedra linda, né? Uma joia rara. E aí, não é uma opção nossa. Não é, assim, uma opção... eu queria dizer para vocês, vou ler mais uma passagem, para vocês verem que esse chamado, essa importância que nós temos para Deus, e que Ele precisa nos transformar, e Ele nos chama para transformar de glória em glória, até chegar naquele momento que nós receberemos um corpo glorioso, nós temos também que firmar os nossos pés. Abra comigo em Hebreus. Você vai ver que Deus, para aqueles que Ele muito dá, também muito lhe é cobrado, né? E Deus falou assim, se vocês são meus escolhidos, eu quero que vocês sejam bem preparados para a boa obra que de antemão eu preparei para que vocês andassem nela. Abrindo a carta do autor de Hebreus aqui, no capítulo 12. Vamos ver do verso 12 até o 15. A palavra do Senhor, Hebreus, a carta do autor de Hebreus, que uns falam que é Lucas, mas não tem uma certeza forte que seja ele. A palavra diz assim, Hebreus 12, de 12 a 14. A minha versão aqui, eu peguei numa versão internacional que tem uma palavra mais próxima daquilo que o Senhor falou no meu coração. A palavra diz assim, portanto, firmai as mãos cansadas, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Endireitai os vossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. Eu vou repetir, não terminou, né? Portanto, né, o Senhor falando, firmai as vossas mãos cansadas. Então ele está falando com a igreja. Então tem pessoas que estão na igreja já há algum tempo e as suas mãos já estão cansadas. E aí, a pessoa quando fica com a mão cansada, já não gruda na ferramenta de trabalho com aquele mesmo vigor. E o Senhor está falando, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes. Os joelhos vacilantes, os joelhos vacilam quando ele está muito carregado, né?
Ou então está muito cansado que você não consegue parar no joelho. Os joelhos já estão se dobrando de tanto cansaço. Então ele fala o seguinte: firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e endireitai os vossos pés, para que o que é manco não se desvie. Olha só. Se nossos pés, se nós estivermos com as mãos cansadas, se você já está na obra de Deus, olha, eu estou cansado, né? Já não estou sentindo mais aquela firmeza em fazer a obra de Deus. Se o meu joelho já está vacilantes, trêmulos, e os meus pés se desviam, já não é mais para aquele lugar que Deus queria. Deus chama a atenção aqui para a seguinte forma. Ele fala assim: olha, endireitai os vossos pés para que o que é manco não se desvie. Por quê, irmãos? Porque tem pessoas que estão olhando para nós, estão olhando os nossos passos, e se você desviar o seu joelho, os seus pés, né, do caminho que Deus chamou para que nós trilhássemos, você vai fazer com que aquele que é manco, quem é manco? Aquele que ainda não está na presença do Senhor, aquele que tem uma dificuldade, tem uma necessidade de ser tratado, para que aquele que é manco não se desvie. Então, a responsabilidade que o Senhor nos chama. Aí, para fechar, ele fala o quê? A palavra diz assim: procurai viver em paz com todos. Procurai viver em paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, o Senhor usa aqui a palavra, tudo no imperativo, é ordem mesmo. O Senhor está dando ordem para a igreja, quando fala, firmai as vossas mãos cansadas. Ele não está falando, olha, eu te dou uma sugestão, se você quiseres firmar a sua mão. Não, firmai. Então é a ordem. Segunda coisa, ele manda, endireitai os vossos pés. É a ordem. Ele não está dando uma outra opção, não. É uma ordem para nós endireitar os nossos pés. E a outra ordem que ele fala é procurai viver em paz. Se esforce para viver em paz com todos. Porque é muito fácil. A gente fala assim, ó, ema, cada um com o seu problema. Se a pessoa não quer saber, também menos ainda, deixa para lá. Não, irmão, tem pessoas que não se falam. E se você foi escolhido para ser a pessoa que vai levar a salvação para aquela outra pessoa, ela vai para o inferno por causa disso? Não é? Então, procurai viver em paz com todas as pessoas. E em santificação, ou seja, nós temos que buscar a santificação. Nós temos que ser santos, porque as pessoas estão olhando para nós. E em santificação, e aí fecha esse versículo dizendo, sem a qual ninguém verá o Senhor. Misericórdia, né, irmão? O que nós cantamos? Eu quero ver, né? E sem a santificação ninguém vai ver nada, irmãos, né? Nós vamos ficar somente no querer. Mas Deus nos chama, Deus trabalha conosco, e Ele tem um plano maravilhoso para nós, e essa é uma mensagem que Deus colocou no meu coração para a igreja nessa noite de hoje. Então não é uma opção, entenda isso, é uma ordem, está no imperativo, que faça tudo isso. Firmai as vossas mãos cansadas, não é porque você já trabalhou, que agora não é a hora de eu largar a mão, não, firma a mão, né? Aquele que solta a mão do arado e olha para trás, não é digno da obra do Senhor. Então firma a sua mão, você que está com os joelhos vacilantes, não, busca no Senhor a força, né? Corrige, endireita os seus pés, olha os seus passos para onde vão, porque em mancos aí olhando o seu passo, e se você desencaminhar um irmão, coitado, né, daquele que levar o irmão à perdição, vai pagar caro perante o Senhor, porque o Senhor nos escolheu para ser luz, né, sal da terra e luz do mundo, para levar as pessoas para Cristo. Então nossos pés não podem desviar o caminho do Senhor, porque tem gente olhando. E eu me lembro quando eu falo isso aqui,
Eu me lembro um churrasco que eu fui, há muitos anos atrás, trabalhava no Bradesco. O banco fez um churrasco em Taboão da Serra. E foi uma festa muito bonita lá. Tinha umas 200, 300 pessoas. E eu fui com o meu carro, e estava muito legal, mas começou a escurecer, falei, é hora de ir embora. Peguei o caminho de volta e vem vindo. Quando volta, saindo assim na rodovia Regis Bittencourt, você pega sentido Curitiba. Você tem que ir lá na frente fazer um retorno. E eu vi lá, retorno, entrei. Mas não era ainda a hora de entrar. Entrei errado. Irmãos, eu entrei, estava na boa. Quando eu olhei para trás, tinha 15 carros atrás de mim. Erraram tudo junto. Eu falei, olha a responsabilidade. Todo mundo achou, o Aguiar conhece o caminho, né? E aí, né? Eu errei. Não, eu só estou olhando para mim, né? Não estou olhando pessoas que estão olhando meus passos. Eu errei. E tive que fazer toda a correção lá embaixo. Quando eu olhei, tinha uns 15 carros que erraram junto comigo. Eu falei, meu Deus, olha a responsabilidade, né? Então nós temos que entender isso, que a palavra diz lá em Romanos 18:8, fala assim, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Eu sempre menciono esse versículo, porque ele falou muito forte no meu coração. O mundo está ansioso para ver que a igreja de Jesus realmente mostre que está no caminho certo para ela vir para Cristo. Então, se eles olharem para nós e ver que nós não estamos melhor do que eles vão falar, para que ir para aí? Né? Esse pessoal está indo para o caminho errado, estão quebrando a cara. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. E aí, Deus quer nos transformar. A palavra de Deus, dessa noite, que nós falamos, tudo isso aqui, olha, procurai viver em paz com todos, e em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus nos chama para uma vida de paz, de bênção, mas se nós cairmos na cilada do maligno, que ele quer criar coisinhas para você se indispor, coisinhas pequenas que não tem sentido nenhum, que o valor maior à obra de Deus não se compara, você fala, não, por causa dessa coisinha aqui, agora eu não converso, meu dia, agora vai ver, né? Agora vai ser do meu jeito. Estraga o almoço, estraga o dia, estraga tudo aquilo que Deus preparou por nada. Eu costumo dizer que Satanás, ele vai jogando casca de banana para nós cairmos. E nós caímos, e caímos, e caímos. A pergunta é, quando que nós vamos aprender, entender que aquilo ali é uma armadilha para nós cairmos, para estragar a obra de Deus, que Deus está esperando que nós façamos, para que a gente possa levar outras pessoas para a salvação. Muito bem, nós vamos falar hoje aqui de vidas transformadas de glória em glória. E eu quero que você preste atenção, porque tem muitas pessoas que falam assim, eu já tenho uma vida transformada, eu já tenho uma vida em Cristo. Então, para que a gente entenda se nós estamos mesmo realmente já com a nossa vida transformadas, nós vamos aplicar aqui uma regra inversa. Nós vamos falar o seguinte, o que não é transformação? O que não é vida transformadas? Para a gente entender como nós ainda temos coisa para ser transformados, amém? Estão acordados aí? Primeira coisa, o que não é vida transformada? Primeiro, que a transformação que Deus quer trazer para nós é uma mudança, não é uma mudança exterior, não é algo cosmético, não é, então é uma mudança metabólica. O que é isso, pastor? Vamos explicar aqui. Então, eu queria colocar como exemplo duas pessoas que é colocada aqui na frente. Uma pessoa saudável e outra pessoa pálida, doente, enferma. Então, uma pessoa saudável, ela está coradinha, bonitinha, né? Forte, olhos brilhantes, sorriso.
Agora, quando você pega uma pessoa enferma, essa pessoa ela está pálida, não é verdade? Ela está assim, sem disposição, né? Não é a mesma coisa, mas com uma boa maquiagem você consegue fazer uma camuflagem aí, não é verdade? Pega aí as mulheres que entendem bem de maquiagem, pega lá para ficar o rosto mais vermelhinho, o que vocês usam? Blush? Um desses nomes, né? Blush, eu falava rouge, sei lá. Batom, né? Então faz uma maquiagem. Então, com pouco tempo, aquela pessoa que estava pálida, não é? Que estava com aquela cara de que está com uma dor de cabeça terrível, que está com uma dor de dente, aquela pessoa passa a ficar com a aparência, né, maquiada, mas o seu interior não está nada bem. Então, você pode fazer uma maquiagem e transformar o exterior da pessoa, mas o interior continua com o mesmo problema. A pessoa continua ainda doente, enferma, sabe lá a dor que ela está, mas aparentemente parece que está bem. Então, o que nós estamos falando? Me faz lembrar dessas modelos, dessas grandes gripes aí, que elas, para poder serem aprovadas para esses grandes concursos de shows de modas, aí, desfiles, elas param de comer para poder perder peso. Então, aquelas modelos, aparentemente, são pessoas elegantes, bonitas e tal, mas é muita produção, é muita maquiagem, muita preparação para poder ela só desfilar. E aí o que acontece? Lá na França, né, eu fiquei sabendo, lendo aqui sobre uma matéria, que eles, não sei, a Secretaria da Saúde lá da França, determinou que essas modelos profissionais só podem desfilar mediante atestado médico. Porque esse negócio de maquiar, fazer uma preparação, uma produção para parecer uma coisa bonita, mas uma pessoa que raquítica, doente, enferma, para poder aparecer, lá na França falou assim, negativo. Se não tiver um atestado médico de saúde perfeita, não tem desfile. Eu queria dizer que muitas vezes o cristianismo, em muitos lugares, é uma perfeita maquiagem. Muitas vezes as pessoas se vestem de crente, né? Aprende lá o seu crentez, oh, aleluia, glória a Deus, mas na realidade não tem uma vida transformada. Por quê? Porque a transformação não é pela aparência. Então o que nós estamos falando? Que a mudança, vidas transformadas de glória em glória, não é exterior. E como é que faz para aquela pessoa magérrima, né, que é magra a perder de vista, de repente vive lá com 2 folhas de alface, né, a dieta dela, mas doente? Como é que faz para ela ter realmente uma verdadeira saúde? Primeira coisa, não é nada por fora que vai resolver o problema dela, não é verdade? Vai ter que arrumar uma nova dieta alimentar para ela. Você quer a saúde dela? Quero. Então, vão ter que mudar a dieta alimentar dessa pessoa. Então, vai mudar a dieta alimentar? Coloca lá para ela uma comida com substância, como tu fala no interior, né? Prata lá um prato de arroz e feijão, coloca lá vitamina, proteína. Logo, aquela pessoa já vai estar mais corada. Logo, ela já vai estar com outro ar. Não é verdade? Então, o que nós estamos falando? Você quer mudar a pessoa? Não é de fora para dentro. É de dentro para fora que você vai conseguir. É mudando a dieta daquela pessoa. Então, nessa condição, na vida cristã, para nós termos uma vida cristã transformada, depende da nossa dieta também. Então, o que nós estamos falando aqui? Que a verdadeira mudança só acontece se você se alimentar de Cristo, da palavra de Cristo. Aí sim, você vai ter realmente
uma saúde perfeita, quando eu falo numa dieta espiritual. Porque aquilo que você se alimenta, aquilo que quem come e bebe de Cristo, da palavra, você vai estar com aparência, né, saudável. Mas não adianta você só maquiar. Não adianta você vir para uma reunião de oração, glória a Deus, aleluia, mas se você não beber e não comer de Cristo, você não vai mudar a sua aparência, porque você vai só maquiar, né? E nisto aí, que nós vimos que tem muito sentido essa questão da dieta espiritual, passa pela alimentação. Primeiro, o primeiro pecado que entrou no mundo, não foi porque o homem aprontou com Deus, com a obra de Deus, foi porque ele comeu a comida errada, não é verdade? O primeiro pecado no mundo foi porque ele ingeriu a alimentação errada. Então, nisto, você vê que esse problema de comer errado é um mal que atinge as pessoas até hoje. Olha só, a questão de comer errado não é um problema, começou lá com o pecado, né? Que Adão comeu da fruta proibida, mas o comer errado é uma coisa assim que faz mal até hoje, tanto do aspecto físico como do aspecto espiritual. Eu tive uma experiência ontem, antes de ir para Sorocaba, a gente precisava comprar mais alguma coisa para levar, né, para a festinha lá. Aí a minha esposa e a minha sogra foram no mercado e eu falei, eu vou ficar esperando aqui na porta. E como estava um calor enorme, eu falei, deixei o carro, vou ficar na portaria lá do supermercado. Ar-condicionado, né? Eu sentei lá no sofazinho que tem na recepção e Deus foi mostrando coisa para mim e eu falei, por que eu estou olhando, né? Eu comecei a observar, irmãos, uma coisa que eu já venho preocupado, como tem pessoas obesas nesse mundo, né? Deus começou a mostrar as pessoas que entravam no mercado. E aí, você via mesmo pessoas magras, com seu tanquinho, né? Tem uns que é os pneuzinhos, tanquinho, outros eram barril. Mas, gente, 90% das pessoas que entraram naquela 40 minutos que eu fiquei lá, eram obesas. 90% no mínimo. E eu comecei a observar. Então, é interessante que não é somente adultos. Crianças, jovens, adultos, mais jovens, mais velhos. É incrível como que tem pessoas fora do peso. E uma coisa que me chamou a atenção, que eu comecei a ver as curvinhas, comecei a olhar a minha também, né? E aí, a minha esposa, ela me falou um dia uma coisa que o médico falou para ela que me preocupou. Ela falou o seguinte, sabe como é que chama essa gordura aqui? Né? Se você conseguir pegar uma gordura aqui, você sabe como é que ela chama? Como é que chama? Fala aí. Sabe como é que chama essa gordura aqui? O médico falou para ela, chama morte. Não foi isso? Morte. Por que morte? Porque esse excesso aqui de gordura, né, é o que vai produzir todo tipo de problema de saúde mais para frente, né? Então, eu comecei a lembrar, né, as pessoas que passavam e olhavam para mim e falei assim, poxa vida, né? Ainda bem que essa semana eu tirei 2 semanas de férias e eu retomei meus exercícios. Eu consegui andar 3 dias seguidos, 1 hora, sem parar, né? Então eu falei assim, olha, glória a Deus que eu estou me cuidando de algumas coisas de saúde, mas eu parei com o exercício, falei, eu vou voltar aos exercícios e se Deus quiser, não vou parar. Irmãos, pensa você, 90% das pessoas que passavam ali, eu percebi que tinha problema de obesidade. Eu tenho visto programas na televisão falando seriamente disso. E o que é isso? Deus me deu a direção para eu pensar uma coisa. Não tem nada a ver, mas assim, pensa que as pessoas que estão assim obesas,
E essa gordura aqui, como eu disse, não fui eu que inventei esse nome, foi o médico que falou para minha esposa, que chama-se morte, porque ali é uma séria possibilidade de você gerar o desequilíbrio do seu organismo, né? Trazer um colesterol, trazer uma diabetes, trazer hipertensão, e aí vai. E isto, para desencadear outras coisas, é um pulinho. Então, irmãos, eu senti assim, para que Deus está querendo mostrar para mim, para eu trazer aqui nessa mensagem? Nem estava pensando na mensagem. Mas ele falou o seguinte, olha, pensa o seguinte, as pessoas de boa forma, as pessoas que tinham uma bem saudável, aparência saudável, assim, fisicamente falando, pensa que são pessoas que estão se esforçando, que estão se cuidando, que não estão negligenciando com o seu corpo, com a sua saúde. As outras pessoas estão nem aí. Sabe que precisa, sabe que deve, sabe que é perigoso, mas deixa para lá uma hora, né? E vai passando. E vai passando. Irmãos, quando a gente olha para a vida espiritual, nós estamos falando aqui de coisas que nós vamos deixando para trás, vamos deixando do lado. E nós estamos semeando para nós mesmos, e aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Não existe semente neutra. Então, se compararmos, que isso não é bíblico, não é nada, estou fazendo só uma ideia. Imagina que as pessoas saudáveis são pessoas também espiritualmente saudáveis. Não tem nada a ver. Mas se for usar essa proporção de pessoas que estão com a vida assim, firmada na palavra, se preocupando em aplicar aquilo que ela deve fazer, for as saudáveis, e os outros negligentes também foram negligentes na palavra, naquilo que deve praticar para ter a sua vida transformada, são poucas pessoas que se enquadram nessa palavra de Hebreus 12 aqui. Se 10% que eu vi eram saudáveis, e for 10% das pessoas espiritualmente, então nós temos muitas pessoas aqui entre nós, começar por mim aqui, tem que cuidar, né? Nós temos que ficar atento naquilo que Deus nos chama para os detalhes da nossa vida que tem que ser transformado. Então, primeira coisa que eu falei aqui, que a única forma da gente ter a nossa vida espiritual nutrida é por aquilo que a gente se alimenta, amém? Não é por maquiagem. Lembra? E não foi por acaso que Jesus falou o seguinte: eu sou o pão da vida que veio do céu, e a quem de mim se alimentar, por mim viverá. Está lá em João 6,51. Eu sou o pão da vida que veio do céu, quem de mim se alimentar, por mim viverá. Olha só, eu acabei de falar que a receita para melhorar a saúde é naquilo que você ingere. Eu falei que o pecado de Adão e Eva não foi nenhuma afronta a Deus, assim, brigou com Deus, mas foi porque comeu errado, comida errada. Jesus vem e fala: eu sou o pão da vida que veio do céu. Quem de mim comer, viverá. Então, aí a gente começa a ver o seguinte, que os vegetarianos têm uma frase que eles falam o seguinte, que você é o que você come. Se você come comida do céu, se você come de Cristo, você é celestial. Se você come comida egípcia, você é do Egito. Então, quando a gente começa a pensar que a nossa saúde espiritual está ligada com o que nós comemos, aqui de quem nós comemos, eu queria lembrar vocês o seguinte, que quando Deus tirou o povo do Egito, Ele demorou 3 meses para acabar os mantimentos que eles trouxeram do Egito. E quando acabou a comida deles, desse povo, Deus não falou: espera aí que eu vou mandar lá uma caravana buscar mais comida do Egito. Deus não via a hora de acabar a comida do Egito.
A hora que acabou a comida do Egito, que o pessoal falou, e agora? O que eu vou comer? O que eu vou comer? Deus falou, agora sim. Agora chegou a hora de eu mandar comida do céu. Eu preciso mudar esse povo. Eu preciso mudar essas pessoas que viveram tantos anos no Egito. Como é que eu mudo essas pessoas? Dando comida do céu para essas pessoas. E Deus mandou o maná, né, que veio do céu para alimentar o povo. Deus não mandou buscar comida no Egito e falou, não. Agora eu vou cuidar de vocês. Comida do céu. Então, irmãos, quando nós queremos ser transformados, nós temos que comer comida de Deus. Nós temos que comer, porque a nossa transformação vem daquilo que você se alimenta. Se você está aqui, se alimentando da palavra, e durante a semana você continuar se alimentando da palavra, com certeza a sua vida está sendo abençoada, porque Deus está trabalhando com você. Mas se você vem aqui, pega a comida do céu aqui hoje, e a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, é só comida do mundo, do Egito, que diferença vai fazer a comida que você receber do céu hoje? Então, segunda coisa que eu queria dizer para vocês, que não é vida transformada, mudança de comportamento. Então, não é assim, olha, eu mudei meu comportamento. Tá, que bom que mudou o seu comportamento. Mas nós estamos falando em mudança da sua natureza. Quando eu falo em mudança da nossa natureza, quando nós nascemos de novo, eis que tudo novo se fez, o que era velho ficou para trás, né? Então nós recebemos uma nova natureza. A pergunta que eu faço para vocês, que é uma pergunta bem curiosa, talvez no estudo bíblico já tenham discutido isso aqui. Quando você nasce de novo, né? Você nasce de uma vez ou é um processo? Eu queria dizer para vocês que é as duas coisas. De uma certa forma, é as duas coisas. Vou responder aqui. Jesus ensina que para entrar no reino dos céus, nós temos que passar por uma porta estreita e um caminho apertado. Amém? Está lá na passagem de Mateus 7,14. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. Então, nós já falamos aqui. Quando nós vamos para Jesus, né, a vida transformada é passar por uma porta estreita. E depois caminhar por um caminho apertado, porque cuidado com as estradas largas, onde tudo pode, tudo é bonito, lindo, maravilhoso, mas para onde você está caminhando? Significa passar por uma porta estreita, significa uma mudança, né? Atravessar uma porta. É uma mudança, ninguém passa por uma porta assim, olha, vou começar a passar, né, em câmera lenta, demorar 1 ano, 2 anos. Não, a passagem para uma porta é você sair de uma realidade para outra realidade. Quando nós temos o nascer de novo, é de uma vez. Ninguém nasce a prestação, não é verdade? Às vezes pode demorar horas lá na sala de parto, mas ninguém fala, olha, está nascendo, faz 6 meses, 1 ano. Não, aí já é outra história. Irmãos, a porta é um divisor. Nós temos que, quando Jesus fala o seguinte, a porta estreita é a porta e apertada é o caminho, né, para o reino, a porta é um divisor. Você está numa vida em que tem uma realidade. Você vem para Cristo, é outra realidade. Portanto, o nascer de novo não pode ser um processo. É abrupto, é uma situação de uma vez. Imagina que estamos fazendo assim uma capacitação, uma escola bíblica lá, e chegou uma pessoa nova que converteu, e ele era ladrão de galinha. Né? A pessoa, ele praticava o roubo de galinhas. Aí, ele converteu, aceitou a Jesus, aí o pastor foi falar com ele e falou assim, olha meu filho, mas agora você tem que parar com isso, porque você não pode mais continuar roubando galinha. Quantas galinhas você roubava por dia? 50 galinhas. Falei assim, meu Deus, você tem que parar com isso.
Mas eu não posso parar de uma vez assim. Eu quero até parar, mas não dá para parar de uma vez. Senão eu quebro o meu negócio. Como é que eu vou arrumar dinheiro lá em casa para pagar as contas, né? Aí, só uma hipótese, né? Imagina que esse pastor que não conhece a palavra, não é o caso aqui, falava, tá bom, então vamos pensar num processo. Você está roubando 50 galinhas, então vamos ter que mudar isso aí. Esse mês você rouba só 40, no outro mês 30, 20, até zerar. Você acha que pode isso, irmão? Não, né? Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Então, nascer de novo é você sair para uma nova realidade. Não pode ser um processo. Não dá para ser um processo. Aquele que mentia, continua mentindo agora, mentirinhas, né? Aquele que defraudava, agora defrauda menos. Aquele que roubava, rouba menos. Não pode ser assim. Então, Jesus está falando, a porta é estreita. Existe uma porta de passagem. O nascer de novo é passar por uma nova realidade. Então, é um choque. Mas você tem que passar. Por exemplo, às vezes você vai sair de um cenário que é uma mudança da realidade. Às vezes é como se você estivesse saindo de uma situação de conforto. Imagina que você está num ar-condicionado, que nem ontem lá em Sorocaba, estava 43 graus. Imagina você num ar-condicionado, 20 graus, e aí você abre a porta do carro, agora vamos sair para 43 graus. Você leva um choque, né? Então, quando nós nascemos de novo, nós não tem processo. Mas, pastor, alguém falou para mim que era um processo. Calma. O processo não é para a passagem pela porta que é estreita, é o caminho. O caminho, sim, e eu estou falando da maturidade cristã. Quando nós nascemos de novo, o que nós nascemos? Nós nascemos o quê? Um bebê, não é verdade? Um bebê. Quando você nasceu um bebê espiritual. E quando o bebê nasce, você não dá comida para ele, você dá leitinho. É um processo. Aí o bebê vai crescendo, olha, já dá para dar papinha. Aí depois, quando chega uma certa idade, que vem os dentinhos, né? Aí já pode dar uma comida mais sólida, né? E à medida que vai crescendo, então é um processo. Então o crescimento espiritual é um processo. Então o que nós estamos falando aqui? Às vezes a pessoa, não tem essa história assim de converteu, mas não converteu. Ou você nasceu de novo, ou você não nasceu de novo. Então, o nascer de novo é deixar tudo para trás, porque não existe você passar uma porta, né? Nascer em 1 ano, 2 anos, 3 anos nascendo. Agora, a maturidade cristã, aí sim, a maturidade é um processo que à medida que você vai, de novo, como é que você faz para o bebê desenvolver? Dando comida, né? Então, à medida que você vai recebendo comida da palavra, vai colocando a palavra para a pessoa vai crescendo, vai tendo aproximação, vai entendendo. Agora, o bebê espiritual que não recebe alimento espiritual vai ficar um bebê raquítico, não vai ser forte, vai ser um pouco desenvolvido. Então, nisto sim, eu diria que essa transformação, para que você não seja aí uma pessoa raquítica, né, espiritual, você tem que se alimentar da palavra. Né? E é nisso que vai vir a mudança daquilo que Deus espera para nós, é quanto nós nos alimentamos dele, quanto nós nos achegamos a Deus. Então, nós já falamos aqui que a conversão não é um processo, que a maturidade cristã seria um processo. Uma outra coisa que eu queria falar para você, que também a vida transformada não é a repressão, por repressão. O que é isso, pastor? Tem pessoas que falam o seguinte, né? Olha, eu tenho que reprimir, né? Eu tenho que reprimir porque vida cristã transformada é eu reprimir o pecado. É eu reprimir uma coisa feia que eu ia fazer. Eu queria dizer para vocês que reprimir uma conduta errada não é um privilégio dos cristãos, não é verdade? Uma pessoa de boa índole,
uma pessoa civilizada, ter uma boa conduta não passa de uma obrigação, não é verdade? Imagina que você, uma pessoa que nunca viu falar de Deus, mas ela tem boa índole. Aí alguém esquece uma carteira recheada no banheiro. E essa pessoa, mesmo precisando de dinheiro, ela encontra aquela carteira, fala, olha que carteira, tem 15.000 reais aqui, já dá para eu fazer uma festa. Mas ela é uma pessoa de boa índole. Ela fala, peraí, essa carteira tem dono, deixa eu ver de quem que é. Eu vou atrás. Então, a pessoa não precisa ser cristã, conhecer a Deus para ter uma boa conduta. Então, reprimir aquilo que não é uma boa conduta também não é um sinal de uma vida transformada. Então, aí de repente, você vê aquela pessoa, né, você vê uma pessoa que está na igreja já há 50 anos, né, dando um conselho para uma jovem explosiva. Aí aquela crente de 50 anos fala, minha filha, você não pode ser explosiva assim, né? Se eu fosse explodir, olha, eu tenho segurado tanta coisa, eu tenho reprimido aqui tanta coisa que, olha, se eu fosse explodir, a igreja ia para os ares, né? Aí você fala assim, ó, essa sim, uma crente firme na palavra. Ela é uma pessoa que, ela contém, ela não se explode. Aí eu pergunto, era uma cristã nota 10? Ou é uma bomba atômica que a hora que explodir sai de baixo? Por quê? Porque uma vida transformada, irmãos, uma vida transformada não é aquela pessoa que fala o seguinte, olha, se eu não fosse cristão, eu dava um tiro na cara dele. Né? Deus me livre, né? Olha, eu estou me segurando porque a minha vontade era acabar com a vida daquela pessoa. Misericórdia. Não, eu estou reprimindo. Aí você vê e fala, olha, tá vendo, um cristão lá fez uma desgraça, né? Ele reprimiu, aí depois não reprimiu mais. Fez uma coisa terrível. Isso é uma pessoa, a vida transformada? Não. Por quê? A vida transformada, né? A gente deve olhar, quando a vida está transformada, e falar assim, no tempo em que antes de eu nascer de novo, isso seria motivo para eu dar um tiro nesse sujeito. Mas hoje, eu olho o que ele fez, que ele merecia um tiro. Mas eu oro para misericórdia para a vida dele. Porque, olha, essa pessoa vai sofrer muito ainda. Então isso é sim uma vida transformada, e não aquela que vai reprimindo. Porque nós devemos reprimir, sim, mas isso é o papel de toda pessoa civilizada, né? Olha, eu me contive. Lógico, vocês têm que se conter, mas assim, isso é uma obrigação de todos nós. Você tem visto aí barbaridade de pessoas assim, que você fala, eu não acredito. Essa semana mesmo foi preso uma pessoa que apareceu no jornal lá, que ele já tem tantas vítimas, né? Que ele veio como sendo da polícia, ele levava as mulheres, obrigava a entrar no carro, além de roubar, estrupava, fazia um monte de coisa, e era uma pessoa com cargo de vice-prefeito na cidade dele, e ele saía por aí, quer dizer, é uma pessoa doente, desequilibrada. Não dá para pensar uma outra coisa de pessoas que, olha, eu não me contive porque fui atraído. Às vezes, pode até passar um pensamento, né, na cabeça da pessoa, olha, do dia que estou precisando de dinheiro, você vê aquele monte, se você tivesse entrado, precisando de dinheiro, entrado naquele apartamento do Gedel lá, com aquelas caixas de dinheiro lá, você não ia falar, poxa vida, se eu tirasse um punhado aqui, ninguém ia fazer falta? Você pode até pensar isso. Mas, irmãos, quando a gente fala o seguinte, né, uma vida transformada, nós temos que pensar em coisas que não é assim, olha, eu tenho domínio, né? Fruto do Espírito é você ter, como é que é aquele... domínio próprio. Eu tenho domínio próprio. Eu não fiz uma coisa errada. Negativo. O domínio próprio, nós sendo vida transformada,
é nós fazermos aquilo que não seria pecado fazer, mas você falou assim, isso não é lícito. Tudo me é lícito, mas isso é lícito, mas não me convém. Por exemplo, é proibido comer carne na sexta-feira da paixão? É pecado? Está escrito na Bíblia? Não, né? Mas, se você estiver recebendo a sua família, e tem bastante pessoas lá, principalmente na igreja católica, né? É um ultraje você comer carne na sexta-feira santa. As pessoas acham que aquilo ali é uma afronta. Tá bom, é a crença dele. Então, o que Paulo fala? Eu poderia comer, que não é pecado nenhum, mas eu vou escandalizar o meu irmão? Né? Não. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Amém? Você comeria uma coxinha de mamãe de santo? Está apertando vocês aí, né? Tem gente que fala assim, misericórdia, pastor, né? Nenhum problema. Mas a menos que você não esteja lá fazendo desaforo para aquela religião, chutando, né? Fazendo descasos. Nós temos que respeitar, assim como nós queremos ser respeitados. Se você consagrar aquela coxinha ao Senhor, né? Não vai te fazer mal nenhum. Agora você fala assim, não, porque isso aqui, né? Galinha preta não funciona, tal. Então você está zombando da crença do outro. Então tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, não é a mudança de comportamento, não é a mudança de comportamento que muda, que é a vida transformada. Então, nisso aqui, nós temos aqui uma coisa também, nós falamos aqui tem muitos lugares que ensina maquiagem, né? O pastor prega a palavra, finge que ensina, as pessoas fingem que aprendem, continuam fazendo as coisas erradas, e tudo bem, porque o mundo aí fora, né? Então, não funciona. Então, Deus espera que nós entendamos a palavra, andemos segundo a vontade de Deus e em santidade. E para isso, nós temos que lembrar que quando a gente for falar em domínio próprio, nós temos que falar em outro nível, né? Não é dominar aquilo que o próprio ímpio não faria. E para nós caminharmos aqui para o encerramento, eu queria falar para vocês mais uma coisa. Tem muitos crentes que não acreditam que pode evitar o pecado. Tem muitos crentes que falam, pastor, nós somos pecadores, né? Realmente, né, a natureza pecaminosa, só na glória que eu não vou mais pecar. Irmãos, por quê? A palavra diz o quê? Submetei a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quando nós falamos que nós não conseguimos deixar de pecar, é porque você não acredita na graça. É porque você não crê na palavra. Então, quando nós falamos aqui, que a palavra de Deus falou para nós, procurar viver em paz com todos e em santificação, para quem que ele falou? Foi para os marcianos ou para nós, para a igreja de Jesus? Foi para nós. Então, viver em santificação é missão nossa. E as pessoas com o entendimento de que nós somos pecadores, que nós não temos como evitar o pecado, nós nos damos ao luxo de justificar que nós somos carne fraca, que nós vamos continuar fazendo aquilo que contraria a palavra de Deus. Aí, uma pessoa, né, estava saindo de uma escola dominical, aí o pastor falou, deixa eu ver como é que está a maturidade cristã dos nossos alunos aqui da escola. Uma pessoa já mais graduada. Ele perguntou assim para ela, você acredita que Deus pode te usar para ressuscitar um morto? Eu acredito, né? Eu acredito que Deus pode me usar para ressuscitar um morto. Ah, legal. Você acredita que você pode passar um dia sem pecar? Aí a pessoa ficou pensativa, né? Ela acredita que Deus pode usar ela para ressuscitar um morto, mas não acredita que pode passar um dia sem pecar. Por quê? Porque ela não entende que nós vivemos na graça. Nós não entendemos que é graça, que não é porque nós conseguimos, mas Jesus
em nós, se o nosso alimento está em Cristo, se nós trazemos a verdade para a nossa vida, Deus vai nos capacitar. A palavra diz o quê? Submetei-vos a Deus e resisti ao diabo. Sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, irmãos, nós temos aqui uma missão como igreja do Senhor, que ver a nossa transformação de glória em glória. De glória em glória é experiência com Deus. Nós vamos tendo experiência com Deus, vai tendo oportunidade para você acreditar no poder de Deus. Eu fiquei muito feliz aqui com o Sid Clay hoje, né? Lembra, David, que domingo passado na oração nós falamos de mandar o currículo dele para a empresa e tal. Aí hoje eu falei para o irmão Sid Clay, depois do culto nós vamos conversar aqui para você explicar melhor aqui o seu trabalho e tal, porque nós estamos vendo outras pessoas para distribuir o seu currículo. Aí o irmão falou assim, olha pastor, eu tenho uma notícia para falar, desde segunda você está trabalhando, é isso? É isso? Dia 2? Olha que bênção. Então, glória a Deus, né? Nós temos um Deus que cuida de nós. Às vezes a situação está fechada, as portas estão fechadas, mas nós cremos que não é porque está difícil lá fora que Deus não age em nosso favor, amém? Então nós temos a alegria de ver assim, lutas, mas vemos vitórias. Tem gente que fala, tem luta, mas sem luta não tem vitória, não é verdade? Nós temos que acreditar que Deus é conosco. Nós temos lá na nossa lista de intercessão vários motivos de luta, de oração. Você que tem passando por luta, não desista, que Deus está operando. Agora sim, acredita que na hora certa, Deus está providenciando, já está, a mão de Deus já está operando. Eu costumo falar o seguinte, que nós temos que buscar enxergar o agir de Deus no sobrenatural. Às vezes, quando você vê uma coisa acontecer, Deus já está trabalhando já faz tempo, né? Vai montando uma pecinha aqui, outra ali, vai pondo aquela pessoa aqui, de repente, tudo se junta e aí a bênção acontece. Então, mas aquele que semeia e já acha que já vai nascer um pé de milho, né? Quando planta uma semente de milho, vai ficar decepcionado, porque não nasce uma espiga de milho, nasce uma plantinha. Mas como é o tamanho da sua fé? Como é que é a sua fé? Se você, sua fé é que Deus é um Deus de aliança, um Deus de promessa, e tem mais de 3.000 promessas para nós na palavra de Deus. Uma delas é para você, para mim, é mais de uma, eu tenho certeza, né? Então, é crer que nós podemos. Agora, Deus, o propósito de Deus, como eu falei desde o início, para a nossa igreja, são vidas transformadas. Vidas transformadas é você acreditar que a sua fé vai crescendo, né? É de glória em glória. E eu me lembro que tinha um louvor que cantava-se muito nas igrejas, hoje já ficou velho, o pessoal que não gosta de cantar muitas músicas velhas, mas a gente precisa de vez em quando lembrar, que fala assim, toda vez que a minha fé é provada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais, também? Então, Deus vai provando a nossa fé. Você tem luta? E a sua fé? Mas eu preciso ver, né? Creia. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé, irmãos. Temos que ter fé. Nós precisávamos fazer uma reforma do portão aqui na frente, né? E aí ficou muito caro. Fazer essa reforma ficou muito caro. Ficava R$17.000 nos orçamentos que nós fizemos, nós desistimos. É muito caro, né? E as crianças, o risco das crianças correr para a rua, deixa quieto aí, vamos orando aí, né? Deus foi protegendo. Mas chegou um momento em que Deus abriu os olhos lá em Sorocaba, um portão maravilhoso lá da igreja lá de Sorocaba, falou assim, olha, poxa vida, a minha esposa falou assim, quem fez esse portão aqui? Né? Aí o dono lá falou, tem o serralheiro, faz uns 5 anos que ele fez, mas ele ainda mora aqui em Sorocaba. Aí ela falou assim, vou conversar com ele. Fé, né? Olha, pensa bem, aqui em Osasco, uns R$17.000 para fazer o portão que a gente queria. Pegar alguém de Sorocaba para cá não vai ficar muito mais caro? É natural, né? Porque tem
combustível, trabalhar aqui, a pessoa dormir fora, tudo. Aí nós pedimos o orçamento. Aí vai em frente, né? Vamos ver. Aí, por incrível que pareça, o homem lá deu um orçamento a metade do preço aqui, e um portão lindo, maravilhoso que ficou. Aí nós nos encheu de expectativa de fazer. Falou, agora acho que dá, gastando esses 8 mil e pouco, né? Aí depois, além de gastar com o portão, tinha também que arrumar o piso, o muro, tudo, né? E gastamos mais uns 3 mil e poucos reais. Aí, gastamos quase 12 mil reais. Falei assim, puxa vida, ainda temos que gastar com a pintura. Mas eu falei assim, eu vou fazer o proprietário aqui, né? Ele, embora, não sei se ele é cristão ou não, nunca tive essa clareza, mas eu já tinha falado com ele da outra vez, que ele nos ajudava, tal. Eu falei, eu vou falar com ele, embora já gastamos sem falar nada com ele, vou falar com ele se ele não ajudaria. Eu mandei uma mensagem para ele fazem 10 dias. E eu percebi que as outras mensagens ele tinha aberto, aquela lá ele nem abriu, para não dar a pista, né? Que ele, poxa vida, né? E ele é meio mão fechada, né? Mas gente boa ele. Aí ontem ele mandou uma mensagem para mim, né? Olha, pastor H, o senhor me pegou de surpresa, que eu falei para ele se ele não ajudava com 5 mil reais, né, da despesa. Mas vou ajudá-los em 5 parcelas de R$1.000 para descontar dos próximos aluguéis. Olha que benção, né? Então, você tem que ter fé, né? Se nós fôssemos ficar assim, olha, não vai dar, que não vão ter condições, né? Deus foi provendo, mexeu, tocou no coração lá do proprietário para ajudar. Então, quando você tem um propósito, ora, que nem nós falamos, né? Se eu sentir aquela paz, que não é aquela paz forçada, que é só você que está em paz, Deus está te apoiando, segue em frente. Então, hoje nós temos uma meta para cumprir aqui. Vida transformada. Deus quer usar cada um de nós. Quer a começar pela sua fé. Se você não tiver fé que a sua família vai ser transformada, que as coisas que você fala, mas lá em casa não tem essa paz que o Senhor... Não, mas creia. Creia em Jesus, né? Será salvo tu e a tua casa. Então, você fala assim, eu quero essa palavra, vou orar que ela se confirme na minha vida, né? É lógico que Deus, quando deu essa palavra, não era pensando em todo mundo que lê aquela palavra, que Deus vai se sentir obrigado. Não, mas creia. Creia que Deus quer salvar todas as pessoas. Creia em João 3,16, que Deus amou o mundo inteiro, né? Não amou só 1, 2, 3... Não só foi a igreja de Cristo. Então, nós temos que mudar a nossa dieta alimentar. E nos alimentar. A fé vem pelo ouvir a palavra. Vocês têm ouvido a palavra? Vocês, quando não podem vir ao culto, vocês ouvem a palavra que a gente manda chegar até vocês. E aí, para nós fecharmos aqui, nós somos chamados para ser cooperadores de Deus. Fala, pastor Aguiar, Deus não é competente para fazer a obra? Precisa da nossa cooperação? Precisa. Por quê? Deus já deu o alimento, deu a palavra, deu Jesus. Mas se você não crê, você não está cooperando com Deus. Porque a palavra é para aqueles que crê. Amém? Se você não crê, você não é cooperador de Deus. Se você não crê, você não vai levar essa palavra para frente. Se você não crê, você não vai levar para aquela pessoa que Deus já falou, olha... Leva essa mensagem, aquela pessoa precisa ouvir. Tem pessoas que precisam ser transformadas, porque Deus já preparou, né, um maná especial para que a gente pudesse alimentar, porque tem pessoas que vai olhar para nós, vai ver a joia rara que Deus fez em nós, que ainda às vezes nós não enxergamos, mas Deus já viu, e vai vir para Cristo. Mas se você não crê que isso é possível, você nem vai se motivar. Então, nós somos cooperadores de Deus quando nós nos submetemos a Deus e resistimos ao diabo. Porque quando você não se submete a Deus, você não é cooperador de Deus. Porque Deus já deu a vitória. Mas se você não se submete à palavra, como é que Deus vai te abençoar? Então, para nós fecharmos, Hebreus 12. Firmai as vossas mãos.
Você que às vezes está cansado, joelhos vacilantes, endireitai os vossos pés. Se tem alguém aqui que está pegando caminhos que não é o centro da vontade de Deus, endireitai os vossos pés, para que o manco não se desvie e antes seja curado. E que é também procurar e viver em paz com todos. Se tem alguém que você fala, eu não quero saber, já fechei a relação, meu departamento de relações com aquela pessoa está fechado, Deus está convidando você a abrir o seu departamento de relações de novo. Porque aquela pessoa pode depender única e exclusivamente da sua palavra. E você pode estar sendo uma pessoa, e ao invés de ser vaso de Deus, é vaso de desonra. E aí a palavra diz, procurai viver em paz com todos e em santificação. Se tem alguma coisa na sua vida que Deus tem falado que não está de acordo com a palavra, corrija, né? Lembra do prumo de Deus, né? Que está aqui. Deus tem mandado essa mensagem direto para nós, sem a qual ninguém verá o Senhor, amém? Então isso não é uma opção, é uma obrigação nossa. Glória a Deus. Então vamos estar encerrando. Eu vou pedir para o Douglas chamar os professores, que hoje vai ter uma homenagem aqui ainda no encerramento do culto para os professores, uma pequena lembrança. Fiquem em pé, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Pai,